Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. E nós vamos ler do verso 13 a 15. Gálatas, capítulo de número 5, verso 13 a 15. Acompanhe a leitura, entenda o que você vai ler. Eu vou ler, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Liberdade do que Paulo está falando? Liberdade da velha aliança, da lei. Porém, não useis da liberdade, agora ele vai nos alertar uma coisa importante, para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E Paulo vai dissertando todos esses capítulos, até o capítulo de número 5, que nós falamos, né? Já estamos no capítulo 5, algumas lives, algumas pregações. E agora Paulo vai mostrar uma coisa muito importante. Ele vai revelar algo muito importante, porque a salvação não é por obras, ele vai revelar o estado da nossa natureza caída, aquilo que nós somos em carne. Então ele vai dizer assim, olha lá, verso 13, capítulo 5 de Gálatas. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Para aí, vamos um pouquinho nisso. O que Paulo está querendo dizer? Todos os versos anteriores, os capítulos anteriores, Paulo mostra que nós somos libertos da lei, morremos para a lei, fomos justificados por fé e não por obras da lei. Ele mostra que nós somos libertos da religião, libertos do judaísmo, libertos de tudo. Deus nos pôs numa verdadeira liberdade. E agora? Tirou todas as prisões, as coisas impostas pela religião, me deixou totalmente livre. E agora? Vou fazer o que eu quero, né? Vou mentir, vou fazer tudo o que eu quero. A lei dizia, não mentirás, mas eu vou mentir. Eu sou salvo mesmo, não perco a salvação. Vou fazer tudo o que eu quero. Aí é que você se engana. Deus te pôs na verdadeira liberdade. Mas agora você vai pegar essa liberdade de lei, de jugo, de religião que Deus te deu, e você voluntariamente vai se submeter a Deus. Agora que você tem que ser mais submisso a Deus. Vocês estão entendendo? Deus me pôs em perfeita liberdade, acabou o jugo da sua vida. E agora? Agora eu voluntariamente entendo tudo que Deus fez por mim. E sem lei, sem imposição, eu vou me submeter ao Evangelho e restringir a minha vida no Evangelho da graça de Deus. Eu vou encontrar muita dificuldade. Por quê? Porque agora eu vou descobrir que eu estou preso numa natureza carnal, uma natureza maligna, uma natureza estragada. Eu vou descobrir que eu sou defeituoso, que eu tenho tendências para ser mentiroso, ser adúltero, ser enganador, ser malicioso, ser pervertido. Eu vou descobrir que eu gosto de falar mal dos outros. Eu vou descobrir que eu tenho um grande problema, eu tenho uma natureza caída, maligna, que na Bíblia é chamada carne, e que agora eu quero voluntariamente me submeter a Deus, mas eu encontro na minha própria natureza uma oposição, que não quer me deixar me submeter a Deus, ao Evangelho, como eu gostaria interiormente de fazer. Eu vou descobrir que eu estou cheio de defeito, sou defeituoso. Olha, só por Deus para você entender isso. Só por Deus, porque a gente acha que não é isso. A carne é tão maligna que ela nos tira a sensibilidade de vermos que somos muito defeituosos e todos os dias falhamos. Aí quando eu quero obedecer de todo o coração, eu descubro a minha natureza humana, que eu tenho possibilidade de fazer tanta coisa errada ainda. Eu sou errado, eu sou nervoso, eu sou briguento, eu tenho tendência para ser mentiroso, eu tenho cobiça dentro de mim, eu tenho intenções malignas no coração, a minha cabeça julga e condena as pessoas, mas eu fui salvo pela graça, Deus me libertou de tudo, mas agora eu descobri que estou preso numa natureza terrena,
cheia de toda coisa ruim. Você já descobriu isso? Porque o homem não é salvo por obras? Porque ele está preso nessa natureza terrena. E tudo que essa natureza terrena produz, até parecendo boa, é manchada pela carne. Por isso que não existe nenhuma obra pela qual eu possa ser salvo. Mas então, pastor, aí Paulo fala: meus irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Agora, não dê ocasião à carne. Eu quero ler de novo aqui, né? Eu não memorizei direito, olha lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não use da sua liberdade para dar ocasião para a carne. O que Paulo está dizendo? Meus irmãos, você está entendendo o evangelho da graça, foi salvo não por obras, tudo é de graça da parte de Deus. Você foi posto em liberdade, está livre da religião. Mas não use dessa liberdade para dar espaço para a pior coisa que você tem, para o teu pior inimigo. Qual é o teu pior inimigo? A tua própria carne. Aquilo que você é na carne. Você já descobriu que você é um monstro? Hã? Ou foi só eu? Você olha no espelho assim, bom, gozado, existe um engano também. Você está velho, tudo enrugado, olha no espelho e acha que está novo. Você já viu que a carne até nisso te engana? Né? As irmãs, olha, estão tudo torto aqui, eles passaram tudo quanto é creme, esticou, tudo assim, ó. E acho que estão uma novinha, mas não enxerga que estão uma víborazinha. O homem se olha, você está com 80, você se olha lá, você acha bonito, né? Você se acha bonito? Olha que você já não é mais bonito. A carne te engana até nisso, até no espelho. Estou brincando, queridos. Estou brincando. Você já descobriu que você é um monstro? Que você tem sentimento ruim? Você julga as pessoas? Você tem tendência de enganar? Para se proteger, você é capaz de mentir. Entende? Você é capaz de ter raiva embutida contra uma pessoa e não falar para ninguém. Quando vê essa pessoa, dá até um beijinho. Né? Aquele parente que você não gosta, você encontra, tudo bem, que satisfação, nada, é mentiroso, você não queria nem estar pegando na mão dele, mas o mentiroso, você está entendendo? Agora que vem o grande trabalho, é não dar ocasião para aquilo que nós somos. Então nós vivemos num grande conflito, agora você vai entender. Eu tenho duas naturezas, uma natureza interior que tem prazer na lei de Deus, nós vamos falar isso. Mas eu vejo na minha carne uma natureza contrária a tudo isso. Lá dentro de mim eu tenho um prazer em amar a Deus, mas na minha carne eu sou ruim, eu sou avarento, eu sou egoísta, eu sou mau. Está camuflado isso, né? Mas dá uma ocasião para a carne para ver se o monstro não vem para fora. Você já fez isso? Eu não vou falar o que eu fiz, mas vou falar. Eu estava pensando, eu estava muito santinho, né? Bonzinho, super santo. Glória a Deus. Um dia aconteceu uma situação na minha vida. Eu fiquei tão nervoso que eu falei 3, 4 palavrão. Né? Você já falou palavrão ou fala ainda de vez em quando bate o dedinho na cama? Não é? Aí eu fiquei meio assustado comigo, eu falei, o quê? Aí eu, você é muito santinho, olha a tua natureza, falou palavrão, hein? Já pensou se perdesse a salvação? Ficou nervoso com a pessoa, perdeu a paciência, a ira do velho homem veio para fora, né? Já aconteceu isso com você? Você negar tudo que você achava que era, né? E brigar. Já aconteceu isso com a esposa, de repente ela detona o marido fica nervoso, detona a esposa. Tem que se armar, mas estão se matando lá, em palavras, né? Você já se descobriu? Você está em liberdade, mas você tem um problema enorme na tua natureza e a tua própria carne. E Paulo fala, não dês ocasião para a carne. Então uma grande descoberta no meio do Evangelho da Graça que você precisa fazer é que essa carne para nada aproveita. Aquilo que você é exteriormente é um veneno. Tem um monstro embutido, escondido dentro de você, todo deformado, que quer se manifestar na sua vida, não é? E não é o diabo, não. O diabo fica pequenininho perto desse monstro aí, que está na sua carne. Todo mundo fala do diabo. Eu adulterei, foi o diabo que me levou a adulterar. Não, foi você mesmo. A tua carne não foi o diabo, não.
O que o evangélico faz é jogar tudo nas costas do diabo. Até o que o diabo não fez, ele foi o diabo. Não, não foi o diabo, não. É a tua carne, é a tua natureza, é aquilo que você é. Não deis ocasião para isso. Então vamos trabalhar. E eu junto com você, que nós descobramos mais o quão venenosa é a natureza humana, quão defeituoso nós somos, como estragado ainda nós somos, o quanto a nossa carne é contrária às coisas de Deus, o quanto nós temos defeito, para ficarmos conscientes que nunca uma obra produzida por uma carne assim pode dar direito à salvação. Então vamos à palavra, vamos lá. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto livro é Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ver ali alguns textos, capítulo número 2, logo no comecinho. Jesus começou o ministério dele, né? No capítulo de número 2, ele está indo. E no verso 23 até o 25, ele diz assim. João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que lhe faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele mesmo sabia o que era, o quê? A natureza humana. A natureza humana. Então, aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, Jesus não se confiava a elas, conhecia a natureza delas. E não se confiava, porque eles sabiam que ali era um monte de defeituosos e monstros que ali na frente vão traí-lo. Quando João Batista veio pregando lá no deserto, como que ele pregava? Raça de víboras, né? O que é raça de víboras? Filhos de serpente. Né? Raça de víboras. E falava isso para quem? Para os santos religiosos que estavam lá. Os fariseus, né? Os escribas, os grandes religiosos do judaísmo. João Batista chamava cada um deles de raça de víboras. Tudo serpente. Vocês estão tudo aí, ó. Vocês estão tudo serpente, tudo víbora. Por causa do quê? Da natureza caída. Então, essa natureza aqui é o resultado do pecado da morte que entrou no mundo. Talvez eu falando assim para você, você detecta alguns pequenos pontos em você, mas não pega 100% o que você é. Então a minha oração é que hoje você fique consciente, você se descubra 100% o monstro que está aí na tua carne, essa coisa maligna que está na tua carne, e que apesar de você ser livre da religião, você não pode dar ocasião, não pode soltar esses bichos que estão aí, porque senão isso vai fazer muito mal para você e para aqueles que estão ao redor de você. Você vai perder a salvação? Não. Mas vai perder muita coisa boa desta vida que Deus já te deu. Porém, a carne não deixa você se apossar disso que Deus te deu gratuitamente. Vamos em frente. Aí mesmo em João, capítulo 6, vai um pouquinho aí folheando as páginas no capítulo 6. Jesus vai falar uma coisa no verso 63 importantíssima. Jesus fez uma pregação no capítulo 6, ele se apresenta como pão da vida. E figuradamente, Jesus fala sobre comer a carne dele e beber o sangue dele, eles iriam ter a vida eterna, como apresentando-se como um pão que se come, se alimenta e tem vida. E eles não entenderam nada da pregação e muitos discípulos largaram Jesus, né? Já não duro é esse discurso, porque eles estavam na carne e não entenderam nada do que Jesus havia dito. Aí Jesus diz no verso 63, porque eles não entenderam, o Espírito lá com letra minúscula, lá dentro é o Espírito que vivifica, a carne, a natureza humana, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são o quê? Vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem o havia de trair.
É por isso, e prosseguiu, por isso é que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então aquela gente não entendeu nada. Jesus falou uma palavra espiritual, eles entenderam com a mente carnal caída e duro é esse discurso. Aí ele falou, olha, as palavras que eu estou dizendo para vocês são coisas espirituais. A natureza humana não entende, não aceita isso. A carne, a natureza humana, para nada aproveita. Por isso que a nossa carne tem que voltar ao pó, ela não presta para nada. Ela presta sim, você está vivo aí, não é verdade? Mas essa natureza te dá um trabalho. Você já olhou bem para o teu caráter? Você pode ter pontos positivos e pode ter pontos negativos. Pode haver pontos negativos tão fundo na tua mente que você nem enxerga, mas quem está ao teu redor enxerga. Que te acentua com coisa ruim tão profundamente que você é uma rocha naquela área, não abre mão de nada. Ou acha que tem razão em tudo e sabe tudo, e sempre a tua opinião, você não aceita a opinião de ninguém, só a tua que é verdadeira. É o caráter enfiado ali dentro, as partes fundas da personalidade da carne. Por isso que eu falo, se Deus abrisse os nossos olhos, né? E você pudesse se ver por dentro, ia ser aquele filme de terror, que você ia ver um ser ali na carne, tão torto, atrofiado, um monstro realmente, que é essa natureza humana que nós estamos presos nela, e que nós não devemos dar ocasião para ela. Então o Espírito é o que vivifica, a carne, Jesus Cristo fala, para nada aproveita. E ele fala, o que eu estou dizendo para vocês é só lá no Espírito que a coisa acontece. É só lá no Espírito que vocês vão entender. Por isso que o Evangelho da Graça de Deus não é questão de raciocínio. Eu só posso entendê-lo lá no meu espírito. Se eu não entender o Evangelho da Graça de Deus no meu espírito, na minha mente espiritual, eu vou ser religioso, evangélico, cumprir todos os rituais e nunca vou entender o que é o verdadeiro Evangelho. É no espírito, no teu homem interior que a coisa acontece. É ali que a tua mente é aberta, é ali que você tem comunhão com Deus. Quando Jesus falou para a mulher samaritana a respeito da verdadeira adoração, a mulher samaritana via que os judeus faziam o que para adorar a Deus? Ou eles subiam no monte, né? Ou ia para o templo em Jerusalém. Então, na visão dela, adorar a Deus precisava de um lugar, o monte, velha aliança, ou está no templo. Eu não podia adorar a Deus na rua. Então, essa é a maior parte que as pessoas têm na mente delas. Eu tenho que ir lá na igreja para adorar a Deus. Eu vou no monte, eles acham que existe lugar santo, lugar especial, o monte é o lugar especial. Monte é coisa da velha aliança, Deus falou muito pelo monte, subia, deu as tábuas da lei no monte, e Jesus subia nos montes ali porque era religião alta, ele queria deixar as pessoas lá na cidade, então ia lá para os montes, né, para se isolar um pouco. O monte não tinha nada de importante, então a visão de adoração dela era isso, o monte é o templo. Aí Jesus falou, vocês adoram o que vocês não conhecem, mulher. Vocês não conhecem nada de adoração. Vocês acham que adoração é coisa externa. Ele falou, vem a hora e já chegou, o reino vai chegar, Jesus vai para a cruz. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, mas não é mais em monte, templo, igreja. É dentro, vão adorar o Pai em espírito, lá dentro e em verdade. É verdade do Evangelho. São esses que o Pai procura para os seus verdadeiros adoradores. Se o Pai estava procurando, naquele tempo, o templo de Jerusalém estava de pé, tinha adoração, cânticos, direto lá. O Pai não tinha achado os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque aquilo era um monte de música da velha aliança cantada dentro do templo. Deus estava cheio de tudo aquilo ali. Ele queria pessoas que adorassem por dentro, aqui, ó, espírito em verdade. Cantar música, louvor, não é adorar a Deus, é cantar. Vamos adorar, começa a cantar. Não tem nada a ver. Vocês estão entendendo que é por dentro, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Está claro isso na tua mente? Então, vamos em frente.
Romanos capítulo 3, Romanos capítulo de número 3, aqui esse quadro aqui, esses 3 primeiros capítulos de Romanos, ele mostra até o verso 21 de Romanos 3, ele mostra o estado precário do homem, ele mostra o homem caído, o homem criando deuses para si, ou adorando-se a si mesmo. Ele mostra o homem depravado, pecador, condenado, estragado, sem forças para sair do estrago. Mas no capítulo 3 ele vai dizendo isso, verso de 9 a 18, olha lá. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, olha lá, estamos debaixo do quê? Do pecado. Entende? Então, agora ele vai trazer um retrato do que é o homem caído. O homem caído, que é a raça toda estragada. Olha o que ele diz. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Então não tem um. Não tem um que tenha alguma coisa boa. Se tivesse, Jesus não precisava ter vindo ao mundo. Deus utilizaria esta pessoa. Como não tinha ninguém puro e limpo para morrer na cruz, o verbo se fez carne e veio e nasceu como um homem puro, limpo, sem pecado, porque todos estavam estragados. Então ele diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus que tinham a lei, como os gregos que não tinham a lei, estão debaixo do pecado, como está escrito, olha lá, não há justo, nem sequer um, não tem ninguém que se salvou nisso, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, todos se extraviaram, todos é todos, e todos juntos se fizeram o quê? Inúteis. Sabe o que é ser inútil? Não serve para nada. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Paulo está dando um quadro do que é a raça humana. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos estão estragados, pervertidos. Todos juntos se tornaram o quê? Inúteis. Cristo me pôs em liberdade, me libertou da lei. Agora a minha grande batalha é a minha própria carne. Até onde eu vou permitir que a minha carne se manifeste e crie confusão? Até onde eu vou estar no controle desta coisa chamada carne e eu vou levando à morte isso e aquilo, que são coisas ruins na minha vida? Até onde eu vou ficar alimentando a carne, vai descendo a carne, porque a carne é vaidosa. Se você alimentar a sua carne, daqui a pouco você está fazendo cada coisa achando que está tudo normal. Até onde eu vou viver no espírito, nesse mundo de trevas, e deixar a minha carne ser levada à morte? Até onde aquele nervosismo que eu tinha, eu vou reconhecer, Deus, eu tenho nervosismo, Senhor. Eu não quero mais ser isso, eu não tenho força para não ser. Preciso que essa graça abunde no meu espírito, eu vá ficando mais calmo, até me libertar de vez, subjugar essa coisa de nervosismo. Deus, eu sou tão avarento que eu não gosto de dar R$1 para o meu parente que está passando necessidade. Eu falo assim, que se dane. E eu posso ajudá-lo. Deus, eu preciso ter sensibilidade, a minha carne tem que ser morta nisso, para mim poder dar esse R$1 para ele com alegria, mesmo ele sendo um parente ruim. Então existe tanta coisa na carne um contra o outro. Nós vamos ver na semana que vem as obras da carne. Existe tanta coisa ruim um contra o outro, tanta coisa que divide, que atrapalha, principalmente dentro da igreja, que as pessoas vivem tudo junto, uns dando às vezes cabeçada no outro, não é? Então não há um sequer, você tem consciência disso? Então não há um, toda a raça humana é uma raça estragada. A criancinha quando nasce, eu falo, é a víborazinha, ela vem, daqui a pouco não, daqui a pouco chora, daqui a pouco está dominando pai e mãe. Precisa ser jovem para ter criança, porque se for velho vai se acabar. Vai se acabar. Porque não tem mais força física para suportar a víborazinha. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Não é?
Então não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis, não há um sequer. Aí vai falar do que sai de dentro deles. A garganta deles é sepulcro aberto. Olha a língua aqui. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A sua boca eles têm a cheia de maldição e amargura. Nós falamos mais coisas ruins do que coisas boas. Você percebe? Quando abre a boca, a gente fala tanta coisa ruim, né? Não, eu não queria dizer isso. A justificativa é, sabe o que é? Eu não queria. Queria sim. É que você não quer a penalidade e fala, não, olha, foi sem querer, eu não queria, mas falei. Queria falar, por isso que falou. Os seus pés velozes para derramar sangue. Olha lá, ó, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, olha o caminho dos homens, um jogando bomba em cima do outro, um matando o outro, um fazendo mal para o outro. O rico num país oprimindo o pobre miserável, querendo sugar até a marmitinha do coitado. Os ricos poderosos, que são uma minoria nesse país, donos dos bancos, são contra o governo porque quer favorecer o pobre, o miserável, tudo gente ruim. Tudo gente ruim, maligna. Vocês enxergam isso ou não? Sim ou não? O quanto mais puder roubar as pessoas, vai roubar, porque é a natureza maligna. E nós também somos assim. Vocês estão entendendo? Todos se tornaram o quê? Inúteis. Então por isso que o evangelho não é uma coisa para mim viver no oba-oba. Jesus me libertou das regras de tudo, agora eu vou me submeter a Deus, ao evangelho voluntariamente. Eu quero o que é certo, o que é honesto, o que é bom, o que é sincero, o que não lese o meu próximo, que não faça mal para ninguém, mas é duro porque a minha natureza ela quer tudo ao contrário, ela é ruim. Quando eu descubro que eu sou ruim, é um grande passo para o crescimento espiritual, porque eu descubro que eu não sou grande coisa, que eu estou cheio de defeitos. Aí eu entendo como eu poderia ser salvo por obras, se eu sou defeituoso, até o meu amor é defeituoso. Até quando eu dou uma marmita para alguém, a fonte é contaminada, tem egoísmo, tem morte naquilo ali. Até a minha boa obra é manchada. Como eu poderia ser salvo por fazer alguma coisa? Por isso que na graça de Deus o homem não é salvo por obras, é pela fé naquilo que Cristo fez. Então, nessa liberdade que Deus nos deu, agora eu me submeto a Ele. Então eu vou começar a evitar fazer tudo que é errado. Eu não quero mais nada errado na minha vida. Eu não quero mais falar mal de ninguém. Eu não quero mais ter ódio, ter raiva. Eu quero tratar bem minha esposa. Eu quero tratar melhor os meus filhos. O filho vai falar assim, não, meu Deus, como eu sou desobediente ao meu pai, minha mãe. Eu suguei eles. Minha mãe lavou tanto minha roupa. Eu nunca lavei aquela minha calça jeans. Eu pegava e só jogava ali. Aí o marido vai falar, nossa, eu pegava a minha roupa, jogava ali no chão, coitada da minha esposa, lavava tudo e punha na máquina. Aí eu chegava à noite, ainda bufava, porque ela não estava toda ataviada para me namorar, ainda ela estava com um cheirinho de cândida na mão, eu tentado olhar para outra lá fora. Vocês entendem isso? Nós somos isso, né? Então não vou pegar minha liberdade e deixar minha carne dominar. Então eu vou andar na linha. Eu vou andar naquilo que é correto. Entende o que eu estou dizendo? Isso é duríssimo, meus irmãos. Vamos continuar, para não ficar muito longa a conversa aqui. Vamos para outro texto. Capítulo 7 de Romanos. Na semana que vem a gente vai explanar mais esse capítulo 7. Aí Paulo vai dizendo, vamos ler do capítulo 7 de Romanos, verso 14. Ele diz assim, Romanos 7, abra lá, eu espero, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, um monstro, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro e sim o que detesto. O que Paulo está dizendo?
aqui dentro de mim eu quero fazer tudo certinho. Mas de repente eu me descontrolo e a minha carne me leva a fazer coisa errada. Eu não compreendo esse meu modo de agir. Que coisa terrível é isso. Ele vai dizendo: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque a lei foi dada para mostrar essa minha natureza. Então a lei foi boa, para mostrar a minha natureza ruim, mas não me dava poder para salvar. Nesse caso, quem faz isso, ela já não sou eu. Então, quem é que faz essas coisas, Paulo? Se é a tua carne que faz, ele fala assim: tem uma coisa que habita em mim, mas o pecado que habita em mim. Então ele fala: o pecado é esse estrago. Se a pessoa rouba e mente, isso são coisas, né, faz mal para alguém. São coisas externas. Por que ela fez essas coisas externas? Porque está dentro dela. O pecado, a carne, é que produziu esse mal do lado de fora. Não é que ela perdeu o controle, um errinho fora. A natureza dela é programada para fazer essa coisa ruim. A natureza é programada para o mal, Então ele fala assim: porque eu sei, no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na sua natureza humana, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, lá dentro de mim, porém não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, o mal que não quero, eu faço mal. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo que tem uma força na minha carne que me leva a fazer essas coisas, que me leva a ser ruim, a ser avarento, a ser egoísta, a ser adúltero, a ser mentiroso. Essa coisa habita na minha carne e ela quer me trair, ela quer trair Deus, ela quer trair a vida espiritual o tempo todo. Aí ele fala assim, verso 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, a nossa natureza terrena tem essa coisa chamada pecado, e isso é o mal. Isso é o mal. Então, quando você olha as pessoas, você vai olhar os monstros andando, tudo bonitinho, tudo fitness, né? Tudo arrumadinho. Ali dentro daquela pessoa tem cada monstro. Tem gente linda do lado de fora, mas dentro dela ela é um monstro terrível. Vai danar a vida de muita gente. Vai atrapalhar a vida, vai destruir a vida de marido, de esposa, de filho. Vai destruir. Vai contaminar tudo. O mal habita em mim. Aí ele fala, olha aqui no verso 22. Porque no tocante ao homem interior, é o seu homem interior, do seu espírito, onde você adora a Deus, onde você busca a Deus. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Agora ele mostra o teu corpo, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei do meu espírito, que é o evangelho que está em mim, no meu espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele dá um grito: desventurado homem que sou. Outra tradução: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então ele fala assim: esse corpo que eu tenho é o corpo da morte, é o resultado da morte. Quem vai me livrar desse corpo da morte? Só a morte, ou a volta de Jesus Cristo. Aí ele mostra assim, olha, as duas formas que se manifestam nele, as duas forças, olha. Verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, com o meu espírito, eu sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, o que acontece? Eu sou escravo da lei do pecado. Então, de vez em quando as pessoas falam assim: agora não perde a salvação, então pode adulterar, pode, mas vai se destruir. Quem é nascido de Deus não quer. Não é porque não perde a salvação que vai fazer as coisas erradas, vai virar um adulto. A batalha dele piorou, porque agora ele descobriu o que é a carne dele. Então ele vai lutar contra as tendências do adultério, contra as tendências de mentira, contra a avareza, contra o ódio. Nossa, começou um conflito dentro dele, porque ele descobre a verdade. Eu sou salvo, sou perdoado. Mas olha que monstro que eu sou na minha natureza. Eu não quero essas coisas. Começa a grande batalha. Por isso que eu preciso crescer por dentro. Conforme eu vou crescendo por dentro,
Deus vai me dando capacidade da minha carne ser domada, disciplinada, domesticada. O ódio que eu sentia quando vinha, eu me descontrolava. Ele vem, mas agora você está no controle. A vontade de adulterar vinha, não, você está no controle. Né? A vontade de, vou mentir, qualquer coisa mentir. Agora vai me... Vou sofrer o dano. Está crescendo por dentro, vai tendo um domínio, vai amadurecendo, vai disciplinando as coisas ruins da tua carne. Isso é ser espiritual. Agora, na lei é o seguinte: para matar a vaidade não pode pôr calça. Não. É no reio, vocês estão entendendo? Mas lá por dentro a víbora está lá. Uma hora vai sair, vai tirar as calças. Vai soltar tudo que tem que... Vocês estão entendendo? Igreja de lei é isso. É um padrão de roupa para a mulher, entra tudo lá, todo mundo é santo. Mas a carne deles está assim, eles não sabem, eles vão falar que tudo é diabo. Daqui a pouco, nosso irmão, casado há 50 anos, largou a mulher, largou o filho, ela saiu aqui, tocava o órgão. O que aconteceu? A carne estava vivinha lá. O paletó segurou até quando deu, mas não deu mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você já viu isso? A gente vê isso diariamente, constantemente, né? E para terminarmos, vamos, irmãos, eu me alonguei muito. Vamos lá, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3. Essa é a nossa grande batalha. A grande batalha está, Colossenses 3, 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Então quem é que tem que fazer morrer? Não é Deus. Sou eu que tenho que aprender o evangelho, crescer no espírito por dentro e ir levando à morte a natureza terrena. Para ser salvo, não, eu já sou salvo. Mas é que a minha carne, eu descobri que ela não presta para nada, ela é contrária ao evangelho. Aí ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Sou eu que vou fazer morrer. O que ele apresenta como natureza terrena lá? Prostituição, impureza, lá, paixão lasciva, os desejos malignos, avareza, né? Amor ao dinheiro. A pessoa tem tanta grana, não abre mão para nada. Podia ajudar um parente, podia ajudar alguém, sem ele saber que foi ela. Mas aquela coisa do dinheiro, uma avareza, um amor, aquilo, sabe, não abre mão para nada. A carne, a avareza lá, que é idolatria, por estas coisas que vem a ira de Deus, não sobre nós, que nós não somos mais os filhos da desobediência. Ela está entre conchetes sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo. Vocês viviam nelas, agora se despoje, vai se despir de tudo isso, despojai-vos igualmente de tudo isso, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não seja mais mentiroso, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem cítaro, nem escravo, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, o que Paulo está dizendo? A nossa grande batalha é isso, fazer morrer a natureza terrena. Quem não nasceu de novo, ele não tem nem noção disso que nós estamos falando. Porque ele está na carne, ele é o ser natural. Mas quem nasceu no espírito por dentro, ele tem essas duas forças dentro dele. E ele vive nesse conflito, e o alvo dele qual é? Sempre levar à morte a natureza terrena. Levar à morte a natureza. Tudo que a natureza terrena quer é levar à morte. Por isso que viver debaixo do evangelho da graça é uma coisa pesada. Por quê? Não perde a salvação, faz o que quer. Não faz o que quer, não. Agora, eu sou livre, o evangelho me libertou, mas eu me submeto livremente a Deus agora. E vou começar a bombardear o meu corpo, a minha natureza, para que o homem interior, o homem salvo, o verdadeiro filho perfeito em Deus, ele venha para fora e ele possa se envolver com as pessoas e apresentar Cristo a todos aqueles que estiverem ao meu redor, não é? Eu sou crente, vou para a igreja. Aí o vizinho faz uma coisa, seu desgraçado, o crente vai para a igreja, olha a boca dele.
Ih, falei desgraçado na pregação. Não corta não, vô. Nossa, é crente só de aparência. Parece um cão raivoso brigando com todo mundo. Não é assim, nega tudo. É o que você querer ser crente. Né? Aí está lá na empresa, o cara está lá. Eu não vou fazer, porque ele está com esse chefe chato. Pô, uma crente, incitando a rebeldia, pegando o material do escritório, levando para casa. Natureza maligna. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, para terminarmos, volta lá em Gálatas, capítulo de número 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E olha como eles estavam. Antes sede servos uns dos outros. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o seu próximo como a ti mesmo. O que vocês estão fazendo entre vocês? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então eles estavam em conflito entre eles mesmos. Então, para terminarmos, me libertou da lei, me libertou do jugo da religiosidade, dos rituais, de tudo. Me pôs em liberdade. O que eu vou fazer? Obrigado, Senhor, me libertou de tudo. Agora eu vou me submeter voluntariamente. Essa liberdade que o Senhor me deu, eu vou me submeter ao Evangelho e vou começar a grande batalha contra a minha carne e a minha natureza caída. Porque o homem interior precisa crescer, ele precisa vir para fora. Ele tem o Evangelho, tem a vida do Evangelho dentro dele. Então, quanto mais a minha carne for levada à morte, mais a liberdade do Evangelho, mais generoso, mais amoroso, mais paciente, menos iracundo, mais amigo, mais compreensível eu vou ser com as pessoas. E eu vou viver na prática o Evangelho da graça de Deus. Recebe essa palavra de hoje?